Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa série de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então, se você não conhece a iniciativa do nosso canal e quer participar também dessa correção, assim como o Ítalo participou, eu vou deixar aqui em cima o vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito simples, é muito fácil e é gratuito, então aproveite essa oportunidade para você também participar aqui do canal. O Ítalo trouxe a discussão feita no Enem de 2019, então o acesso, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, e vamos ver como ele abordou e depois a gente faz os comentários para esse texto. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure a todos os cidadãos brasileiros o acesso à cultura e ao lazer, todavia é notório que na sociedade atual não há o cumprimento dessa garantia, tendo em vista que o cinema é essencial para a construção de uma comunidade mais culta e receptiva. Em contrapartida, há ainda diversos entraves que possibilitam a democratização dessa arte no Brasil. Em 2019, uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que 40% da população brasileira não tem acesso ao cinema. Observa-se ao fato em que as cidades do país foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, com a concepção que a arte é direcionada àqueles que possuem um alto poder aquisitivo. Ademais, destaca-se o fato de a maior parte das salas de cinema estarem localizadas em shopping centers. Por esse motivo, cobram altíssimos custos pelos ingressos, impedindo assim o acesso pleno dos cidadãos brasileiros às obras cinematográficas. Nesse modo, é imperativo que o Ministério da Economia, mediante a Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinem verbas ao Ministério da Cultura para a criação de cinemas totalmente gratuitos em regiões periféricas. Sobretudo, cabe também às instituições de ensino promoverem ações que integrem o cinema em suas metodologias desde os primeiros anos do ensino fundamental, a fim de que mais brasileiros possam ter acesso a filmes e documentários para que haja democratização desse recurso no Brasil. Então vamos lá para a página onde eu pontuei os meus comentários. E vamos começar pela introdução. Embora a Constituição Federal de 88 assegure acesso à cultura e ao lazer. Então você vê que aí você no lazer, quando você for falar de lazer, o lazer, né, a palavra o substantivo masculino, ele pediu a crase porque assegurar é um verbo transitivo indireto. Então assegurar a todos os brasileiros, na verdade acesso é um verbo transitivo indireto. Então acesso à cultura e acesso ao lazer. Então, pediria a preposição representada pelo a e o artigo definido o no caso de lazer e um a no caso de cultura. Então, quando você tem a preposição do verbo e o artigo definido do substantivo, a gente teria o caso da crase e você não pontuou. E aí você vê, olha o que você colocou na sua frase. Você coloca, embora a Constituição Federal de 88, e você continua, todavia, é notório, ou seja, o embora e todavia, eles dois dão essa ideia de ressalva. E você já pontuou essa ideia de ressalva quando você começou a frase. Então, ou você falaria, embora a Constituição Federal e tiraria o todavia, né? Ou a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos brasileiros, todavia é notório, ou um ou outro. Os dois é redundante e inadequado. É notório que, vírgula, na sociedade atual, ou seja, é um recorte, é um aposto, não há o cumprimento dessa garantia. Então, essas foram as minhas pontuações. E aí, essa segunda frase, ela é uma frase totalmente solta, porque quando você lê, parece que ela vai ter ou uma continuação, ou ela, na verdade, a sensação que dá é que ela deveria ser, na verdade, ter uma continuação, porque o tendo, ele faz menção a uma subordinação em frente a uma oração principal. Então, tendo em vista que o cinema é essencial para a construção de uma comunidade mais culta e conceptiva, sabe, fica um sentimento de vazio. Você tinha que ter dito mais alguma coisa e você não disse. A frase ficou solta por essa razão. E aí eu continuo em contrapartida, ainda, e aí faltou faltou o H, né, do verbo haver, ainda diversos entraves que impossibilitam a democratização dessa arte no Brasil.
Beleza, do ponto de vista estrutural é isso. Agora, do ponto de vista funcional, você deveria ter apresentado na sua introdução a sua tese, quais os problemas que você vai discutir, e você não apresentou. Então, por essa razão, você contextualizou, mas não definiu explicitamente a tese. Então, a gente não sabe sobre o que você vai falar. Você falou que o acesso ao lazer, o acesso à cultura é importante, mas tá bom. E aí, o que você vai falar em cima disso? Nós não sabemos. Então, isso vai causar certamente problema no seu texto para o futuro. Vamos então analisar seu primeiro parágrafo argumentativo. Você percebe aí de cara que eu coloco uma divisão entre 0,1 e 0,2. E aí, por que é esse 0,1, 0,2? Porque, na verdade, a gente tem na nossa argumentação etapas. A gente precisa apresentar a nossa ideia, a gente precisa embasar a nossa ideia e a gente precisa concluir a nossa ideia. Então, o 0,1 seria a apresentação da nossa ideia, o 0,2 seria o embasamento da nossa ideia e o 0,3 seria a conclusão da nossa ideia. Então, a questão é que nesse parágrafo você não conclui. Você primeiro começa com o embasamento, depois você apresenta sua ideia e você não fala qual é a consequência disso que você está dizendo. Olha só, em 2019 você traz a pesquisa do IBGE, separa em seguida sujeito e predicado por vírgula, o que não é adequado, que não é certo, né? Mostrou que 40% da população, beleza. Você contextualiza que a população não tem acesso ao cinema. Depois você coloca, ocorre-se ao fato em que, e aí essa expressão ela tem uma regência inadequada, você poderia ter substituído pela simples expressão. Esse fato ocorre em cidades por conta de que as cidades foram construídas. Teria uma outra forma mais adequada de você colocar essa introdução nessa frase. Mas você vê como essa ideia que as cidades foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, apesar de você não colocar qual é a fonte dessa informação, essa informação é a informação central do seu argumento, em que, na verdade, a ideia de acesso ao lazer, à cultura, foi pensada de maneira elitista. E aí, essa sua ideia é o primeiro ponto. Qual é o segundo passo? Porque como é que você vai embasar essa ideia? Ora, tem uma pesquisa lá do IBGE que fala que 40% da população não tem acesso. Agora, mesmo se você tivesse dito isso, a gente tem um outro problema. Você não especificou que nessa pesquisa o problema está relacionado ao preço, está relacionado ao custo. O acesso da população em relação ao cinema pode ser relacionado à questão de infraestrutura. Não tem cinema. Ao invés de ser uma questão de não tem dinheiro para pagar, entende? São pontos diferentes. Então, esse aprofundamento dessas ideias, quando você fala que é um viés elitista e segregacionista, você poderia, a partir dessa ideia, ir para o lado tanto da infraestrutura, ou seja, só existe cinema onde tem investimento, onde as cidades mais ricas, ou você poderia ir para um viés de que custa muito caro, então as pessoas não têm como pagar. O que você, de certa maneira, vai até falar no seu segundo parágrafo. Mas essas são as reflexões que eu trago para você. E assim, com a concepção de que a arte é direcionada àqueles, faltou a crase, direcionada a alguém. Então, verbo transitivo indireto, pediria a crase, teria que colocar a crase no aqueles, que possuem alto poder aquisitivo. E, mais uma vez, é uma colocação muito vaga. Tá bom, e a partir desse contexto, o que a gente vai colocar como consequência? Ramificação dessa discussão, entende? Falta aí um detalhamento. E aí, eu coloquei como comentário geral, além dessas pontuações estruturais, que eu dei uma sugestão de sequência para você, né? Você primeiro apresentar o seu ponto central, depois apresentar seu repertório externo e concluir. E ficar atento ao período longo, porque você vê, olha o tamanho dessa frase que começa ali no 01 e vai até ali alto poder aquisitivo. Talvez você pudesse pensar em uma diminuição do período para que facilitasse a leitura. Entende? Então, acho que essas são as pontuações para o seu primeiro parágrafo argumentativo. Vamos para o seu segundo parágrafo de argumentação. Ademais, destaca-se o fato de a maior parte das salas de cinema estarem localizadas em shopping centers. Tudo bem. Por esse motivo, cobram-se altíssimos custos. E aí, altíssimos custos, assim, é uma maneira informal, inadequada. Você precisa caracterizar objetivamente, trazer adjetivos que sejam menos subjetivos para a discussão. Então, você poderia ter colocado, cobram valores elevados pelos ingressos. É uma maneira mais elegante de você se referir a esse fato. E aí eu acho que você precisa, antes de a gente seguir,
de aprofundar a ideia que você traz. Por qual é a relação entre shopping center e você comprar altíssimos custos? Eu entendo que que está subentendido que é uma questão de aluguel, que é uma questão de localização privilegiada, que é uma questão mercadológica, mas existem N razões e você precisa pontuar essa relação de uma maneira mais clara, mais explícita mesmo. Qual é a relação entre o shopping e o valor alto do ingresso? Entende? Então, assim, e você não pode supor que a pessoa que esteja lendo seu texto vai entender de uma maneira interpretativa. Tudo tem que estar bem escrito, bem claro no seu texto. E aí, seguindo, eu coloquei 2 barras vermelhas. Eu sempre coloco essas barras quando eu sugiro que você pausasse, né, colocasse um ponto e começasse uma nova frase a partir dessas 2 barras. Para o seu período talvez não ficasse, para não ficar tão grande, né? Impedindo assim, aí teria que ter vírgula, delimitar o assim, o acesso pleno aos cidadãos brasileiros às obras cinematográficas. Então, acesso, mais uma vez, mesmo erro lá do primeiro parágrafo, acesso, verbo transitivo direto, indireto, né? Obras, tá aí o artigo definido concordando com obras, então as obras, você teria que ter a crase. Então, eu acho que, de novo, você trouxe a ideia e eu, de certa maneira, acho que você colocou até de uma ordem melhor do que da outra, mas faltou você aprofundar a relação entre as frases e você, mais uma vez, apresentar consequência. Isso é uma parte que falha muito no seu argumento. É o final do raciocínio. E qual é a ramificação desse problema? Por que é importante a gente dar acesso ao cinema às pessoas? Quais as consequências negativas das pessoas não terem acesso? Tudo isso deveria ter sido abordado. E aí vamos para a sua conclusão, então. Nesse modo, e aí está inadequada, desse modo, o pronome demonstrativo que deveria ser usado, é imperativo que o 2, quem vai fazer a sua proposta, o Ministério da Economia, mediante a lei de diretrizes orçamentárias, e aí tem uma vírgula, porque é uma delimitação, vai ser uma explicação, um detalhamento, né, sobre o que você está dizendo, e aí esse 3 representa a viabilidade mediante a lei de diretrizes orçamentárias, fazer o quê? Destinem verbas ao Ministério da Cultura. E aí uma concordância, porque o Ministério da Economia deve... como que é? É imperativo que o Ministério da Economia destine verbas ao Ministério da Cultura. Então aí você deve ter se confundido com a lei de direitos orçamentários. Isso acontece quando você distancia o sujeito do verbo e aí realmente essa concordância ela acaba pode às vezes ficar prejudicada, como aconteceu. Destine verbas ao Ministério da Cultura para a criação, então é o que você vai fazer, para a criação de cinemas totalmente gratuitos, em regiões periféricas. Então aí você falou o que você vai fazer, quem vai fazer e viabilidade. Não colocou ainda para essa proposta consequência e nem o detalhamento. Aí você continua. Sobretudo, cabe também às instituições, mais uma vez, crase, cabe a alguém, então cabe às instituições de novo, mesmo raciocínio de ensino, ou seja, quem vai fazer o quê? Promoverem ações que integrem o cinema em suas metodologias de detalhamento, desde os primeiros anos do ensino fundamental. E aí você não dá viabilidade a essa proposta, e aí você vai dar essa noção de finalidade, né, qual é o efeito, e você erra, porque afim junto dá uma ideia de afinidade e não finalidade. Afim junto eu estou afim daquela pessoa. Eu e ela temos interesses afins, parecidos, próximos. Afim com sentido de finalidade, com o intuito de, seria afim separado. De mais brasileiros, e esse que aí, ele não faz sentido da gente colocar um que no meio dessa frase, ele não tem, nada pede que a gente coloque esse termo, a fim de mais brasileiros, de mais brasileiros possam ter acesso a filmes e documentários para que haja democratização desse recurso no Brasil. Então, eu acho que você tem que lembrar os 5 pontos do INEP, você até faz, mas você não coloca em uma proposta, uma proposta completa que contemple os 5 pontos. Então, por essas questões, você certamente vai ser penalizado. Então, vamos agora ver a sua nota competência por competência. Na sua competência número 1, eu coloquei 80 pontos para você, porque você teve alguns erros graves, como crase, escreveu o verbo haver sem o H, errou de certa maneira várias vezes a vírgula, marcas de oralidade, então por essa razão eu te dei 80 pontos.
Na competência 2, que fala sobre a questão da estrutura insertativa argumentativa, eu achei que você entendeu a ideia, você apresentou assim, argumentos que estavam estruturados minimamente bem, você falhou ao apresentar sua tese, então isso conta como um ponto negativo, mas o seu projeto de texto dá a impressão que você sabe sim como que é a estrutura do Enem, só que tem algumas coisas que você precisa melhorar. Então, por essas razões, 120 pontos. Então, na sua competência número 3, você também ganhou 120 pontos, porque a sua argumentação ela foi falha em alguns aspectos, a fluidez das ideias, a maneira como você apresenta a relação entre as frases, para você defender um ponto de vista, que no caso sem tese você não tinha um ponto de vista definido, e você ainda falhou ao exprimir as conclusões ou as consequências de cada argumento, e por essas razões eu te dei 120 pontos. Competência número 4, recursos coesivos, ou seja, você teve um uso coerente dos conectivos, mas às vezes você colocava algumas coisas inadequadas, por exemplo, nesse modo, alguns pronomes inadequados, você colocava uns, como é que se diz? Pronomes relativos inadequados, e por essas razões, 120 pontos. Aqui na competição número 5 eu te dei 120 pontos, porque a sua proposta ela não contemplou todos os elementos que são considerados válidos na grade de correção do INEP, e por essa razão 120. Somando todas as competências, a sua nota para essa redação é 560 pontos. Então vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar o seu texto. Então a gente tem aí no plano de ação norma culta, que a gente pode melhorar. A crase é uma questão de você estudar a regra gramatical e se policiar para não errar mais. Os casos são poucos que são os que caem na redação, e aí você dando uma olhada rápida em relação à questão do verbo transitivo com a preposição e o artigo definido, e você vai entender isso de uma maneira muito, muito simples, certeza que vai melhorar muito a sua pontuação nesse quesito. Estudar contra concordância e regência, atentar-se, né, quando você separa verbo e sujeito, eles ficam muito distantes, você pode se esquecer ou se confundir qual é a concordância ou a regência correta de cada termo, e por essas razões se atentar a isso também. Vírgula, estrutura sintática, você não separar sujeito de predicado, entender minimamente os usos, quando você faz uma ressalva, quando você delimita no tempo, quando você vai dar uma explicação. Então, assim, estudar o uso da vírgula e a estrutura da frase para você não prejudicar a sua formulação das ideias. Estudar ortografia, ou seja, lembrar do verbo haver, por exemplo, que precisa do H, e aí eu não sei se foi digitação, mas de uma maneira ou de outra, é uma questão que eu preciso pontuar aqui para você se atentar a isso. E por último, na norma culta, evitar redundância. Lembra daquela primeira frase, embora todavia, você está falando duas vezes a mesma coisa, e isso não é bom para a fluidez do seu texto. Número 2, estrutura e recursos coesivos. Estudar os conectivos, estudar a maneira como eles integram o seu texto e a maneira como eles agregam a ideia em relação às suas frases. Então, você poderia ter utilizado isso, por exemplo, naquele momento da sua argumentação, para explicitar a ideia entre as frases, né? Qual é a relação entre elas, para você introduzir uma conclusão, e eu acho que isso daí seria muito bom que você estudasse para melhorar a relação entre as suas ideias. Estudar o uso adequado do pronome relativo, em que momento eu coloco um que, em que momento eu não coloco, isso é uma coisa vital para que você também melhore a sua relação entre as frases, a relação de entendimento. Evitar períodos soltos tem tudo a ver com você entender as orações subordinadas, as orações coordenadas, oração principal, você entender essas questões, porque a sensação de período solto significa que a gente esperaria que tivesse um complemento, que no fato seria a oração principal, ou alguma outra coisa para dar sentido àquela frase. Então, você precisa estudar essas questões para que você não permita que isso aconteça de novo nos seus textos. Então, evitar períodos longos, isso é uma coisa muito direta, você se policiar para escrever períodos mais curtos, seja mais sucinto. Então, assim, tem uma ideia de duas linhas e meia para cada período no papel mesmo, entendeu? Na hora de passar a redação, para ficar uma coisa mais clara. Quanto mais claro você for, mais direto vai ser a leitura, mais fácil vai ser de corrigir, mais fácil vai ser de entender o que você está querendo dizer. Na introdução, é importante que você apresente sua tese, porque ela tem a função de contextualizar a discussão, o que você fez, mas de apresentar a tese, coisa que você não fez. E aí explicitar detalhadamente o seu posicionamento sobre o que você vai tratar. Isso é muito importante para que todo o texto esteja embasado.
A argumentação, ela também tem a função de organizar o raciocínio. Eu acho que você tem um bom entendimento sobre a argumentação, mas eu acho que você precisa entender qual é a sequência das coisas, que você precisa embasar as afirmações que você faz, você apresentar as fontes das afirmações que você faz, para que nada fique solto e nada não tenha aquela sensação de, ele tirou isso de onde? Ele tirou da cabeça dele? Entende? Para isso não acontecer de maneira alguma. Aprofundar o raciocínio, ou seja, aquela questão do shopping, do preço ser caro e ser elitista, você precisa elaborar um pouco mais para que a pessoa que esteja lendo não precise interpretar, mas esteja tudo escrito ali no papel. Até porque o corretor vai fazer isso, ele não vai ficar interpretando, ele vai simplesmente ler o que está no papel e vai entender. Se você não falou, paciência, não tem como você alegar que você queria dizer aquilo. Então, por último, dentro de argumentação, elaborar conclusão e consequência. Todo argumento tem início, meio e fim. Então você apresenta a ideia, fala, embasa essa ideia e termina, conclui para onde vai essa ideia, onde essa ideia se situa na sua discussão. E isso falhou e você precisa, não pode deixar de fazer isso. Por último, a conclusão, eu só tenho um ponto A, que você tem que lembrar que a conclusão tem que respeitar os 5 pontos do INEP e que você, ao não respeitar esses pontos, você é descontado nessa competência. Então, é simplesmente uma questão de atenção, você demonstrou conhecer os pontos, mas não utilizou de uma maneira completa em pelo menos uma das suas propostas, por isso você foi descontado. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você acompanha o nosso vídeo até aqui, se inscreve no canal para você acompanhar os conteúdos que vão ser postados semanalmente, e certamente que você acompanhando as nossas dicas e mandando a sua redação também para o canal, com certeza você vai transformar o nível da sua redação. Tá bom? Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos dessa playlist. Um abraço.